A paz a todos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada família, cada casa, nesse momento especial que nós celebramos a Páscoa. E hoje nós vamos falar a respeito da verdadeira Páscoa. E primeiramente, nós vamos começar falando a respeito da primeira Páscoa, quando ela aconteceu, como é que foi. E ela aconteceu na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E vamos começar essa história dessa forma. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus, desde há muito tempo, um povo separado, um povo redimido para ser o povo do Senhor. Eles começaram a celebrar a Páscoa muito antes do nascimento de Jesus. Hoje, quando nós falamos de Páscoa, nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus, mas a primeira Páscoa ela aconteceu bem antes deste acontecimento. E um dia Deus decidiu libertar o seu povo que estava escravo na terra do Egito já por 400 anos. E Deus usou um homem chamado Moisés para ir até o faraó, que era o rei do Egito, que era o supremo daquela época, uma pessoa muito importante, como se fosse um grande rei de toda a terra, para que ele libertasse o seu povo. Moisés foi várias vezes na presença de faraó com a mensagem de Deus para libertar o seu povo. Mas cada vez que Moisés ia, ele ficava cada vez mais irado, cada vez mais nervoso, e nunca permitia que o povo fosse liberto. Até que o Senhor começou a mandar muitas pragas sobre o Egito para amolecer o coração do faraó, para que ele percebesse com as coisas materiais que estavam acontecendo que ele devia ceder ao poder desse Deus que era maior. Pois no Egito eles tinham muitos falsos deuses, onde eles se dobravam, faziam vários tipos de culto, deuses de pedra, de madeira, de barro, que não respondiam às suas preces. E ele temia esse Deus tão poderoso, porque ele via através de cada uma das pragas o poder sobrenatural desse Deus que ele não conhecia. E uma das primeiras pragas foi que as águas foram transformadas em sangue. Então, o rio Nilo, que era o rio principal daquele povo, que era o abastecimento das pessoas do Egito, vinha daquele rio. E ele foi transformado em sangue. A água que eles usavam nas casas, tudo foi contaminado. Eles não podiam tomar banho, tudo estava como sangue, toda a água que era disponível para eles. A segunda praga foram que várias rãs cobriram a terra do Egito, trazendo muita perturbação a todos em grande quantidade. A terceira praga foram os piolhos, que incomodaram muitas pessoas. Os egípcios, eles costumavam raspar a cabeça e usar perucas, de tanto pavor que eles tinham de piolhos. E essa praga foi muito poderosa, né? Aconteceu no meio deles, e uma coisa muito perturbadora. A quarta praga foi as moscas, que também trouxeram grande perturbação. A quinta praga foi a morte dos animais, que eles usavam para se abastecer de carne, de comida, que usavam para os seus trabalhos. A sexta praga foram vários tumores que saíram na pele das pessoas, nos egípcios, e também nos seus animais. Outra praga foi a chuva de granizo. Caíram do céu pedras de gelo tão grande como nunca haviam caído. E foi muito assustador. E mesmo assim, o faraó continuava endurecendo seu coração e não libertando o povo. A oitava praga foram os gafanhotos, que comeram todas as plantações e as lavouras daquele povo, deixando eles numa situação muito difícil, economicamente falando. A nona praga foi a escuridão total. Então, houve 3 dias de escuridão total na terra do Egito. Na nona praga que foi enviada a eles. E, por fim, como o faraó não amolecia o seu coração para libertar o povo da escravidão, a última praga ela foi desoladora para esse povo, que foi a morte de todos os filhos mais velhos da casa dos egípcios. Porém, Deus instruiu o seu povo a fazer diferente, a matar um cordeiro naquele dia. Cada família deveria matar um cordeiro, um filhote de ovelha na sua casa, comer aquela carne do cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento, e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, nas entradas das suas portas. Pois naquela noite iria passar o anjo da morte e levaria todos os filhos mais velhos de cada casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro. E foi isso que de fato aconteceu. Os filhos de Israel tiveram poupados os seus primogênitos, enquanto os egípcios perderam todos os seus filhos mais velhos naquela noite fatídica. E a partir desse dia, eles passaram a comemorar a Páscoa,
porque Deus livrou eles da morte naquele dia tão especial e marcante. Então a primeira Páscoa, ela foi celebrada com a libertação do povo de Israel dos tormentos e da escravidão do Egito e daquele ato tão simbólico do sangue do Cordeiro passado nas portas, onde eles foram livres da maior praga, da 10ª praga, que foi a pior de todas que assolou o Egito. E Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Então, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, era exatamente na mesma época em que se comemorava a Páscoa, lá no povo de Israel, naquela região onde Jesus vivia. Estavam comemorando exatamente a Páscoa naqueles dias que ele foi sacrificado. E quando ele fez a última refeição de Páscoa com os seus discípulos, ele contou que ele seria como o Cordeiro perfeito, que seria morto e que seu sangue seria derramado para nos libertar de todo o mal. Mas naquele momento eles não entenderam essas palavras de Jesus. E Jesus ensina, nesse momento, a celebrarmos a ceia do Senhor. Ele usou o pão, usou o vinho ou o suco de uva, e o pão representa o seu corpo, que foi dado em sacrifício por nós, e o vinho, o seu sangue. E quando nós ceamos, nós lembramos desse sacrifício de Jesus por nós. E o que nós devemos lembrar? Que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Nós devemos lembrar que os pecados eram coisas erradas, as quais os homens cometiam, sem que houvesse uma solução antes da morte de Jesus. Eram feitos sacrifícios de animais, e depois da morte e ressurreição de Jesus, esses pecados são perdoados se nós confessarmos e aceitarmos Ele como nosso Salvador. Então, o cordeirinho era o filho de uma ovelha, né? E foi preciso que um cordeiro fosse morto, para que o povo de Israel fosse livre. Assim também um dia, Jesus foi morto em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres de todo o pecado. Então hoje nós comemoramos a Páscoa, lembrando o sacrifício de Jesus em nosso lugar e a sua ressurreição, para que nós possamos ter com Ele também a vida eterna. E no domingo, né, de Páscoa, Jesus ressuscitou. Né? A Sexta-feira Santa foi o seu sacrifício na cruz. E no domingo, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Então que a ressurreição de Jesus esteja sempre viva no nosso dia a dia, alimentando em nós a esperança de um dia termos nosso corpo glorificado como Ele no céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então esta é a mensagem de Páscoa, da primeira Páscoa e da nossa verdadeira Páscoa agora com Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe cada família, cada criança, Senhor, nesse momento, no nome de Jesus, que possa visitar a cada casa, Senhor, fazendo com que o Teu sacrifício possa ser lembrado, Senhor, com Teu corpo e Teu sangue, que nós possamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando desse sacrifício, Senhor, trazendo à memória o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos a vida dessas crianças, a vida desses pais, dessas famílias, que o Senhor possa, Senhor, sempre ser o nosso Cordeiro perfeito, Senhor, que foi dado em sacrifício pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.